Bom dia, pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa 19ª edição do Close Experts. Estamos muito empolgados por mais essa edição, mais esse conteúdo. A gente sempre preza muito aqui no Close Experts por interação, então já agradeço todo mundo que está presente ao vivo com a gente. Espero que vocês mandem suas dúvidas, suas perguntas ao longo do conteúdo. E eu já vou pedir para quem está aí assistindo se apresentar aqui no chat do YouTube. Então, mandem aí o nome de vocês, de qual empresa vocês fazem parte, de que cidade vocês estão falando, que a gente vai adorar saber um pouquinho mais de quem está aqui com a gente. E, antes de mais nada, vou me apresentar, né, e pedir para também a Letícia e a Mirlana se apresentarem. Então, eu sou a Amanda, sou gerente de marketing aqui na Close Care. Estou aqui como host, né, conduzindo aqui um pouco do nosso evento. A gente tem aqui a Letícia, que é da Close Care também. Quem já esteve em outros Close Experts já conhece ela, nossa especialista aqui em gestão de absenteísmo. E a gente tem aqui a Mirlana, que é a nossa convidada mais que especial dessa edição do Close Experts, né? Ela é da RBM, que é uma super parceira aqui da Close Care. Eu vou pedir para elas se apresentarem e já eu conto um pouquinho mais para vocês sobre esse tema de hoje, né, que a gente vai abordar. Então, Letícia, Mirlana, fiquem à vontade para se apresentar. Quer começar, Muito, Letícia? vou sim. Gente, então, muito obrigado pela presença de todo mundo nesse 19º Close Experts aqui, chegando quase, né, Amanda, no 20º aqui. Meu nome é Letícia, eu sou médica do trabalho, eu sou CEO aqui também da Close Care. Tenho estudado bastante já há bons anos, né, a parte de absenteísmo e como que a gestão de absenteísmo apoia as empresas na gestão de saúde também, né, de saúde e segurança ali dos trabalhadores. Então, bastante empolgada, muito obrigada, Milana, já tinha te agradecido, né, na nossa interação anterior ali no outro dia. Então, muito obrigada mais uma vez por trazer esse conteúdo aqui para quem está sempre aqui com a gente, né? Às vezes eu até reconheço algumas pessoas aqui já pelo nome, né, Amanda, que estão aqui. Sim. E gosto muito quando o pessoal coloca aqui de que cidades estão, né? Para a gente ver esse alcance também. Então, nós, né, eu e a Amanda estamos aqui em São Paulo, a Mirlanda daqui a pouco já fala de onde ela está falando também. Muito bom. Vamos lá, fica à vontade, Milane. Obrigada mais uma vez. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite, viu, meninas? Eu estou falando de perto, né, Manaus, Amazonas, e é um prazer estar aqui. Então, eu sou Milana Moura, sou formada em odontologia, mas tem mais aí de 10 anos que eu trabalho com benefícios corporativos, sou partner de benefícios na RBM, e eu sou apaixonada pelo cuidado humano. Então, no momento em que eu fiz a transição de carreira para trabalhar com benefícios, trabalhar com RH, isso aí vem me acompanhando, né, a questão do cuidado, da importância do cuidado com o colaborador, de transformar o ambiente de trabalho num lugar seguro e saudável, priorizando sempre o bem-estar desse colaborador. Então, de lá para cá, eu venho sempre em contato com as empresas e informando, assim, como é importante, né, olhar para os indicadores de saúde mental, que eu falo que é desde 2016 que saúde mental vem me chamando a atenção, e de lá para cá, eu venho sempre pontuando, o qual impacto, né, que a saúde mental gera para as empresas. E aí é isso, eu estou aqui, né, como convidada e espero muito, assim, compartilhar com vocês a minha experiência aí desse tempo de jornada. Perfeito, Mirlana. Maravilha, gente. A Mirlana vai trazer para a gente uma apresentação sobre o nosso tema de hoje, que é como estruturar um programa de saúde mental na prática. E logo depois que ela fizer a apresentação, a gente vai ter um bom tempo aí para trocar com vocês, para responder as perguntas, para ouvir, né, como que na empresa de vocês que funciona hoje e trazer aqui. Então, já vou incentivar muito desde já que mandem aqui no chat, contem como é na empresa de vocês, mandem as suas perguntas, as suas dúvidas, que a gente vai atender todas. E esse conteúdo de hoje, né, como estruturar um programa de saúde mental na prática, ele vem já de uma série de conteúdos que a gente está fazendo dentro desse tema, né?
porque todo mundo sabe que o assunto de saúde mental, como a própria Mirlana pontuou, está sendo cada vez mais relevante para as empresas. A gente tem a atualização da NR1 que trouxe isso ainda mais à tona, né? E esse então é uma edição, né, que a gente vem de uma sequência. A gente começou no início do ano, em janeiro, falando sobre saúde mental e absenteísmo, né? Mês passado a gente falou sobre NR1 e riscos psicossociais. Então, o time aqui da Closecare vai até mandar aqui no chat o link desses conteúdos para caso alguém queira ver. E agora a gente vai para a prática, né? Como estruturar um programa de saúde mental na prática, que é o conteúdo que a Mirlana vai trazer aqui para a gente. Então, sem mais delongas, vou colocar aqui a apresentação da Mirlana no palco para vocês. Mirlana, fica super à vontade para tocar aí o seu conteúdo e já já a gente volta para conversar um pouquinho mais. Então, tá bom. Então, eu quero começar ressaltando já a importância aqui dos números de saúde mental, que só vem aumentando, né? Então, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo, com quase 30% da população aí acometida por transtorno de ansiedade. Somos a segunda população mais estressada e ocupamos o segundo lugar quando o assunto é burnout. E também ocupamos o quinto lugar no ranking mundial em relação à depressão. E de acordo com o INSS, em 2024 tivemos um marco histórico de afastamentos por transtornos mentais. E foi aqui também, em 2024, que o Ministério do Trabalho acendeu um alerta máxima em relação à importância do cuidado da saúde mental do colaborador no ambiente de trabalho. E já em 2025 tivemos um aumento aí de mais de 15%, ou seja, totalizando mais de 546 mil afastamentos. Uma a cada 3 pessoas relata possuir sintomas relacionados a transtornos mentais. O que a gente pode entender? Que saúde mental deixou de ser tratado como um assunto estritamente pessoal e passou a ser considerado um risco para as organizações. E a gente falando em saúde mental, sabemos que nós estamos, direcionados a pensar do problema muito pessoal, né, saúde mental é um problema pessoal, mas nós já entendemos que as condições estruturais e organizacionais, quando não são bem ajustadas, elas podem e aumentam muito a probabilidade do adoecimento desse colaborador. Os riscos psicossociais, numa pesquisa recente, apontou que 60% dos riscos identificados são causados na gestão. Ou seja, não adianta a empresa oferecer somente a terapia, sendo que o gatilho está dentro da organização. Os fatores de riscos, eles já estão visíveis na nossa rotina, nas empresas. Estresse, ansiedade, burnout, presenteísmo, absenteísmo, e os custos são visíveis, né. A economia mundial alerta que é mais de US$ 1 trilhão perdido anualmente, somente por saúde mental. Então daí a gente entende a importância e urgência de trabalhar esse tema na construção de um programa de saúde mental eficaz. E aqui eu trago pilares para que a gente possa entender como é que se faz uma criação de um programa eficiente, né, quais são os pilares? Eu trouxe 6 pilares, né, que é o mapeamento de risco, avaliação dos riscos ocupacionais, plano de ação e mitigação, a implementação das ações, monitoramento contínuo e o risco, e o registro e a comunicação. Quando a gente fala em mapeamento dos riscos psicossociais, é o marco inicial de qualquer ação. Não se muda aquilo que não se conhece. Então, você precisa entender quais são os riscos, né? E para isso utiliza-se os questionários, faz a entrevista, os análise de BI, que isso a RBM faz com muita maestria, né? Disponibiliza esse BI a cada trimestre com as informações e todos esses dados são extremamente importantes para a construção desse mapeamento de risco. Em seguida, avalia os riscos ocupacionais, ou seja, vai analisar o grau desse risco e a probabilidade que esses riscos podem afetar a saúde do colaborador. É necessário medir a frequência
e o grau do impacto, que também vai dar o direcionamento por onde começar, qual é o risco que requer mais atenção, de forma a ser trabalhado de modo num grau mais elevado, né. E um terceiro pilar é a construção do plano de ação propriamente dito, e esse plano de ação tem que ser muito bem alinhado com os riscos identificados. É muito comum, por exemplo, a empresa identificar um risco, vamos lá, uma liderança adoecedora e implementar uma ação de ginástica laboral. São 2 ações diferentes, ou seja, a ação não está correlacionada ao risco identificado, então, essa esteira de implementação das ações tem que ser alinhada, tem que ser correlacionada sempre com o risco identificado. No quarto pilar, é a implementação na prática, né, enquanto você já definiu quais são as ações, definiu quem seriam as pessoas responsável no acompanhamento da ação, né, então isso também é muito importante. É os gestores que vão acompanhar, é a liderança, então tudo isso é definido no plano de ação. Em seguida faz a implementação, o monitoramento contínuo para avaliar os indicadores do sucesso dessas ações. Caso não atinja os resultados esperados, é necessário rever o plano de ação para talvez mudar as ações, rever rotas, enfim. E o sexto pilar é mais como uma orientação, pois muitas empresas já possuem algumas iniciativas, porém, falta a comunicação, né, com os colaboradores, qual é o intuito dessa ação, falta o registro dessas ações, justamente para poder linkar com o plano de ação. Às vezes é identificado um risco, mas a empresa já tem até uma ação iniciada, porém não tem um plano de continuidade, não tem uma comunicação mais assertiva, e tudo isso a gente pode implementar já num plano de ação. Aqui eu trago um modelo, né, na prática já, de como fazer na prática esse plano de ação. Esse plano aqui, ele foi elaborado para 6 meses, é um modelo, assim, só para a gente ter uma noção da criação desse plano. 6 meses de aplicação com o monitoramento contínuo. É importante lembrar que cada empresa tem suas particularidades, não existe um plano de ação pronto, né, para se aplicar em todas as organizações, vai ser o mesmo plano, não. Isso vai depender muito do risco, do grau desse risco. Então, no plano de ação, lá no segundo pilar que eu comentei, tem que avaliar o grau desse risco, justamente para entender quais são os riscos que vão ser tratados de forma prioritárias. Aqui nesse exemplo, eu trouxe como uma ação de forma prioritária, jornada excessiva, que tem um alto o risco, né, e aí as ações que foram implementadas, política de horas extra, né, muito bem estruturada, incentivando as pausas obrigatórias, a cultura de pausas. Nessa ação de cultura de pausas, pode ser implementado um momento de relaxamento para os colaboradores, implementação do mindfulness, do incentivo da pausa e dessa cultura do bem-estar, né. Então, o treinamento com a gestão do tempo, com a liderança. Então essas ações, elas estão linkadas, né, e direcionada para a mitigação desse risco identificado. No pilar dos responsáveis, orientado quem seriam essas pessoas para acompanhar essa ação, certo. E aí os indicadores para você, ir Acho que a Mirlana deu uma leve Então, travadinha aqui. o plano de ação, ele tem uma cronologia, né, ele segue ali um parâmetro, os pilares, e o monitoramento contínuo é necessário, né, para você verificar, através de uma pesquisa de clima, em quais pontos precisa rever, precisa melhorar. Reuniões mensais também são extremamente importantes para rever alguns pontos ali que precisam ser ajustados. Os relatórios trimestrais também é necessário, inclusive os que a corretora pode estar encaminhando para o RH, é de extrema importância. Opa, acho que agora a Mirlana deu uma
caída um pouco maior, pessoal. Já já ela volta, com certeza, a gente dá continuidade aqui na apresentação dela, mas vou aproveitar esse meio tempo, então, para fazer uma pergunta aqui para a doutora Letícia, que está aqui sobre o tema, já aproveitando essa pequena interferência. Lê, enquanto a Milana estava falando, fiquei pensando muito no passo a passo, né? Foi uma coisa que a gente falou, inclusive, no nosso último conteúdo, né, no nosso último evento, como que é importante ter uma sequência de ações e não só sair implementando qualquer tipo de iniciativa sem uma análise, né? Então, será que você podia falar um pouquinho sobre esse ponto para a gente? Com certeza, gente. Acho que assim, quem esteve aqui na última, depois me coloquem aqui, né? Então, na última a gente falou muito sobre isso, sobre como a gente está com uma enxurrada de informações, como a gente recebe, acho que quem está dentro da empresa deve receber proposta todos os dias de, você não quer fazer essa ação na sua empresa? Você não quer fazer essa ação? E existe, assim, muita dificuldade em escolher por onde começar, né? E às vezes a gente gasta um dinheiro, compra um monte de programa, compra um monte de parceiro, contrata ali, e aí a gente vai medir no decorrer do tempo, o não mudou, você tem a mesma quantidade de afastados por doença né, mental, você não conseguiu ter uma clareza das causas, se são causas do trabalho ou causas externas, então assim, você fica perdido até, porque parece que você vai, mas você não tem o resultado e a empresa continua te cobrando, né? A diretoria continua te cobrando. Então, a Mirlana traz muito isso, né? Porque ela já está alinhada com essa questão de programas de saúde. Aqui ela está falando de saúde mental, mas acho que é a estrutura de todos, né? Que a gente fala muito aqui, né, Amanda? Então, a gente precisa ter o que a gente quer responder com aquele programa, né? O que a gente quer reduzir? A gente não pode falar assim, eu quero um programa de saúde mental. Isso pode ser seu nome genérico ali que você está falando, mas o que você quer com ele? Então, essa primeira pergunta ela é muito importante para nortear. Eu quero reduzir a quantidade de pessoas afastadas pelo INSS e tal. Ou não, eu quero reduzir os riscos psicossociais que foram mapeados ali na minha avaliação. O que você quer? Se você colocar muita coisa, talvez você não consiga conduzir. E esse exemplo que ela trouxe aqui, que ela estava mostrando no slide, ele é muito bacana, gente. Porque ali, depois da parte que ela fez o mapeamento e fez a classificação, ela listou os riscos psicossociais que esse programa ia abordar, né? Então, ali, por exemplo, jornada excessiva. Se você tem esse risco, aí você mapeou, beleza, como que eu resolvo este risco psicossocial nessa unidade ou nessa localidade? Aí você vai para ações certeiras. Você não pode pegar só a lista ali de riscos psicossociais que a ANR fala e você sair atacando todos. Porque você precisa construir um programa de saúde que fale com os problemas da sua população, tá? Então, o famoso não coloca o carro a carroça na frente dos bois, né? Essa é uma coisa que é muito importante aqui. Senão você vai gastar muito dinheiro, gastar muita energia e vai estar com a sensação de que você não está mudando realmente a vida ali da sua população de trabalhadores. Então, hoje, para quem está assistindo aqui, hoje vocês já têm assim evidência de quais são os riscos? Ou não, vocês estão um passinho para trás e eu ainda preciso fazer uma boa avaliação ali dos riscos, um mapeamento, sabe? Em que momento dessa jornada vocês acham que vocês se encontram quando a temática é saúde mental? Você está mais na parte de, nossa, preciso melhorar aqui e fazer a parte do reconhecimento dos meus riscos, ou, não, já estou classificando a intensidade deles aqui, ou agora eu já tenho um mapa de calor claro de onde eu quero atuar primeiro, ou já desenhei os primeiros programas e agora estou medindo os resultados dele, tenho clareza do que eu quero atacar. Faça uma reflexão, né, nesse momento, assim, de que momento que vocês estão, ou ainda estão no momento de, nós estou ainda escutando tantas coisas e ainda não decidi. Talvez se você esteja nesse, esse é o momento ideal, porque a Mirlana está trazendo exatamente aqui esse passo a passo, tá?
Então, achei que foi muito oportuno diante de toda a trajetória que a gente vem falando, porque acho que ele consolida. E se vocês pararem agora para refletir na situação, vocês vão conseguir saber exatamente em que ponto dessa jornada que a Mirlana mostrou que vocês estão, sabe? Se vocês estão com essa clareza de tem os riscos e quais ações eu tenho que fazer, vocês já estão bem ali avançados, e eu acho que aí vocês estão bem perto já de ter os indicadores de já começar a ver se essas ações estão mudando o ponteiro de vocês. Tudo bem, Perfeito. Mirana? Estava aqui respondendo uma das perguntas aqui que a Amanda trouxe, e acho que tem muito a ver com esse momento, né, que você está trazendo, da clareza de qual risco eu tenho, aí sim eu tenho as ações, e não fica aquela coisa de tem um monte de ação e escolho. Não, você decide em cima daquilo que você viu nessa Isso. parte do seu planejamento. Estava só tendo essa oportunidade de falar aqui com o pessoal sobre isso. Mas que É bom que isso. você voltou. Pois é, Exato. eu estava seguindo aqui e eu assim, gente, eu acho que eu caí. Eu não estou conseguindo reproduzir minha tela. Amanda, então você pode Eu, reproduzir daí? Que isso, daí já eu estou abro. compartilhando aqui, Mirlana. Tá, Estou compartilhando a tela aqui. Pode dar seguimento, a gente estava justamente nesse ponto que a Letícia falou, aproveitamos para fazer uns comentários enquanto você estava fora do ar, mas fica tranquila que eu compartilho daqui até melhor para a gente não sobrecarregar a internet, caso tenhamos algum outro problema de conexão. tá bom. Então deixa eu só. Estou aqui com o iPad justamente para dar esse suporte para a gente. Coisas de ao vivo, né? Exato, quem sabe fazer Acontece. ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tá, então deixa só. Pronto, a internet mesmo, está caindo uma chuva básica aqui em Manaus. E quando chove, justamente a gente tem esses imprevistos. Então vamos lá, gente. Eu parei no slide do plano de ação, né? Exatamente. Tá, então deixa eu voltar aqui. Esse plano de ação, eu posso continuo, já posso seguir para o próximo? Como você acha melhor, Mirlanda? Se quiser, eu passo aqui já. Pronto, pode passar. Vamos para os indicadores, tá? Ótimo. Vamos lá. Então, os indicadores, como eu passei bastante, os indicadores, eles trazem para a gente o sucesso da ação, né? Onde será orientado ou de sucesso ou de insucesso. Então, temos que ter como parâmetro a análise dos indicadores. E quais são esses análises, né? Quais são esses indicadores que a gente deve avaliar? A questão da sinistralidade, da redução. Sabemos que a ansiedade hoje tem um grande impacto na urgência, né, por conta dos vários sintomas que as pessoas sentem, daí procura muito a questão da urgência. Então, um dos indicadores é a redução da sinistralidade, uso adequado de assistenciais, redução de afastamento, o engajamento, né, desses colaboradores, estão ali envolvidos, estão ali interagindo, então os resultados vão depender muito do engajamento dos colaboradores. E por último, e não menos importante, a questão da produtividade. Teve redução de absenteísmo? Está com melhoria no clima organizacional? Então, o indicador ele serve para você avançar ou para você retornar ali para o pilar onde você precisa rever a rota, melhorar a estratégia, porque o indicador nada mais é do que a orientação do sucesso do programa de saúde mental. E aí a gente entende que saúde mental é investimento, porque a cada R$ 1 investido temos um retorno aí entre R$ 3 e R$ 6. Pode passar, Amanda. Então, ok, Amanda? Passei aqui. Passou, tá. Então, quando a gente fala em cultura, né, de saúde mental e engajamento, o que a gente sempre costuma ouvir e ver na prática também, quando a gente estrutura alguma promoção de saúde dentro da empresa, levando alguma ação específica, não tem tanta adesão, né? E a empresa fala: "Ah, a gente não teve tanta adesão", mas teve a comunicação?
teve essa cultura da importância do tema que está sendo trazendo para a empresa, enfim. Então, essa cultura, ela acontece de forma a falar mais de saúde mental, obedecendo 3 pilares específicos, que é a prevenção, percepção e tratamento. Quando eu falo em percepção, é a pílula do dia a dia, né, da promoção da saúde, né. Então eu posso falar aqui, vocês vão até achar que é algo comum, né, cuidar da alimentação é algo comum, mas nem sempre a gente faz o que é básico. Nem sempre a gente está atento ali à nossa autorresponsabilidade em relação à nossa saúde mental, à nossa saúde física. Então eu preciso ter essa consciência em relação ao autocuidado, à minha autorresponsabilidade. A questão da higiene do sono é extremamente importante abordar. Todos nós sabemos que tem que ter essa higiene do sono, mas nem sempre a gente faz por conta da rotina. E para que isso aconteça de uma forma ali cultural mesmo, da mudança da consciência, a gente tem que reforçar essas informações, né. Incentivar na prática mesmo atividades físicas, promoção da saúde, então essas pílulas diárias não tem tanto investimento da empresa, é mais uma questão de organização, né. E a percepção, eu preciso me conhecer para identificar quais são os meus gatilhos. Então, o que acontece, existem muitas doenças que você não se deu conta dos motivos, né, dos gatilhos que você tem ali no ambiente de trabalho ou externo também, pela falta de percepção, pela falta do autoconhecimento. Então, são pilares também que a gente reforça para que o sucesso do programa tenha êxito ali, né, porque depende muito da adesão de cada um. E o tratamento em si. Da questão do mito, né, do tabu que a pessoa tem ali de procurar um profissional, de procurar uma conversa e de ser algo mais, compartilhado. Eu trago aqui um exemplo até, um pouco impactante em relação à comunicação, né, do sentido de você, passar na cultura da empresa a importância da empatia, da escuta ativa. Em 2023, numa empresa, onde, os funcionários estavam ali reunidos, conversando, e tinha um doente, né, ali adoecido, com tristeza, com depressão, aparentemente, e comentou que estava com intenção ali de se jogar, e o amigo do lado, quando ouviu isso, por não ter esse treinamento da escuta ativa, incentivou que ele fizesse isso mesmo, brincando. E o fato é que essa pessoa que estava adoecida foi, né, para a ponte. Aqui a gente tem uma ponte que ali o índice de suicídio é altíssimo e hoje já é muito monitorado. Então, graças a Deus, não aconteceu nada com esse colaborador, né, por conta desse monitoramento. Mas olha a importância da comunicação, né, de falar da empatia. Então isso aqui é algo que a gente faz no dia a dia, né, é prática mesmo do autocuidado e da cultura do bem-estar. Pode passar. Passei aqui. Um fator importante do sucesso do programa de saúde é a adesão da liderança, né. Se a gente implementa um programa e não teve a adesão da liderança, esse programa não vai prosperar, como muitos outros, né. Se inicia e não dá continuidade por falta de adesão. Adesão de quem? Das pessoas responsáveis de fazer o movimento acontecer. A cultura de saúde mental, ela acontece prioritariamente pela alta gestão, pela liderança, e vai tomando o exemplo ali na medida que você vai vendo o exemplo do seu líder. Então o líder tem que ser uma pessoa comprometida, né, com todos os processos dessa implantação do programa, tem que haver essa comunicação clara de saúde mental, tem que ter essa cultura de abertura, onde falar de saúde mental deve ser algo comum e seguro. O exemplo mesmo do líder praticando o autocuidado, isso é extremamente importante, que ele ali é a porta de entrada, e o exemplo mesmo, tá. Então a adesão da liderança é um dos fatores de sucesso do programa de saúde. Próximo slide. Vai. 2 fatores importantes, que é a comunicação e a confidencialidade, são fatores importantes também, que trazem sucesso para um programa de saúde, tá. A comunicação, porque a gente precisa eliminar o estigma de saúde mental. Através de rodas de conversa, você traz ali, pessoas estratégicas, a experiência que eu tenho
e que eu sempre vi que deu muito certo, é trazer pessoas, trazer líder, para que eles mesmo conduzam com exemplos na prática, né, da sua convivência, e ali gera uma empatia, né? O que eu não sei do outro não me comove. Então, a partir do momento que eu sei e ouço que o outro, meu amigo, tem problemas igual o que eu tenho, então começo ali ter uma empatia, ter uma comunicação mais assertiva e o clima começa a mudar também. Educação contínua para desmistificação e campanha de conscientização. Confidencialidade é a questão da confiança mesmo, né, de você falar das suas informações, então tem que ter conformidade, todo o processo do programa tem que estar em conformidade com a LGPD, o acesso das informações é restrito somente ao profissional da saúde e todos os dados têm que ter transparência para qual motivo está sendo utilizado. Pode passar, Amanda. Então, nós já vimos o que funciona e também eu trago aqui o que é comum e que não deve acontecer. Que, na verdade, a gente vê na maioria das vezes, as empresas fazem ações pontuais e desconexas, né? Quando o tema é saúde mental, levanta a bandeira ali no Janeiro Branco, depois dá um espaço e vai falar somente no Setembro Amarelo, mas a rotina do dia a dia não reflete em nada o cuidado da saúde mental. Então, esses fatos acontecem já do descrédito de qualquer programa futuro. Então, falta de confidencialidade é um dos fatos importantes também. A pessoa está ali, não é fidedigno a resposta desse colaborador quando ele desconfia da organização. Então, qualquer mapeamento que vá rodar na empresa, se não tiver a confiança, ele não vai falar a verdade, né? Pela questão do mapeamento, não vai ter respostas fidedignas, aí precisando realmente de outros meios para comprovar o problema dentro da organização. Então, cuidado de vitrine são ações desconexas e pontuais, somente para dizer ali que eu sou promotora da saúde mental. Isso também não deve se fazer. Comunicação inadequada e a falta de continuidade do programa. Começou algo devido à falta de monitoramento e das pessoas responsáveis por acompanhar esse programa, também é um motivo de insucesso das implementações, tá? Ou seja, sem estratégia, programa de saúde mental vira apenas ações pontuais, não tem nenhum impacto dentro da empresa e não tem nenhum retorno referente às ações implementadas. Pode passar. Estamos chegando no fim. E aqui a diferença já está bem clara, né, ao longo de tudo que a gente vem falando, a diferença de ações isoladas, de programa estruturado, ou seja, ações isoladas são aquelas ações pontuais que não têm impacto, não têm dados, não têm referência de dados, né, atua somente ali no problema. E quando a gente fala de programa estruturado, tem toda uma sequência de implementação, então ele é baseado em processos contínuos, baseado em processos e pilares estruturados, onde ele vai fazer com que haja uma cultura de apoio, né, de atenção, e o foco desse programa de saúde estruturado é justamente na atuação da causa do problema. Então, ou seja, um programa de saúde, ele vai integrar pessoas, cultura, liderança, e aí sim a gente vai ter resultado. E o que eu costumo ouvir é que saúde mental, o programa de saúde mental é caro, né? Então, assim, a empresa não tem o budget destinado para a saúde mental. Mas a pergunta que cabe é quanto custa não olhar para a saúde mental? E o custo ele é visível. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma empresa de 200 colaboradores com salário médio aí de R$ 2.177,96. Quanto é que custa o absenteísmo e o presenteísmo? Então, se a gente for imaginar um dia de ausência, com uma média de salário, com a média de R$ 72,60 diária, se cada colaborador faltar uma vez no ano, teremos um impacto de 14.520. E o presenteísmo, a pessoa está ali no ambiente de trabalho, mas operando abaixo do seu potencial. Se a gente for colocar aqui eu coloquei uma margem conservadora, porque geralmente a média é de 15% a 20% de perda de produtividade. Então, em 3%, o impacto na folha mensal de R$ 435.592
teremos um impacto mensal de 13.067 e o impacto anual de 156.800. Então, quando a gente olha para esse valor do presenteísmo, seria um valor que poderia ser revertido para o cuidado de saúde mental. Então, a gente sabe que saúde mental é investimento, não é custo. E por fim, né, a RBM acredita muito no cuidado da saúde das pessoas, né, que vai muito além de oferecer só um plano. Nosso compromisso é apoiar as empresas por meio de relatório, orientações, que é o que a gente está trazendo aqui, para que facilite essa tomada de decisão de forma estratégica e assertiva. Então, Perfeito. acho que a gente conseguiu, não sei se eu fiquei dentro do tempo, né, Não, mas tá ótimo. eu acho que para falar um pouco, assim, do que a gente de fato está vivendo nesses dias, né, nesses tempos aí de saúde mental. Perfeito, Mirlana, foi ótimo. Deu super para pregar. Já tem pessoas aqui no chat querendo seu material, porque acharam muito, muito bom. Então, acho que o pessoal gostou e conseguiu absorver bem. Queria agradecer, inclusive, todo mundo que está interagindo aqui no chat. A gente tem gente do supermercado Tejotão, Araguari, supermercado Jacomar Curitiba, Enesa São Paulo, Rede Brasil Canoas, tem gente de Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Gráfica Santa Marta, de São Bernardo do Campo, a gente tem gente da Escapar, gente do Dia Brasil, né? Então, gente da Aberta Saúde e da RBM também, que é nossa parceiraça que está aqui com a gente no evento. Então, muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Agora é o momento de vocês aproveitarem da Mirlana, da Letícia, né, para tirarem todas as dúvidas. E eu já vou começar puxando uma que a Daiane trouxe aqui no chat, que é em relação ao NR1, né? Então, claro que toda vez agora que a gente fala sobre saúde mental, a atualização da NR1 é uma coisa que aparece, é citada e tem sido uma das grandes preocupações das empresas, né, nesse momento do ano. Então, a Daiane perguntou se o checklist é uma boa ferramenta para NR1. Daí, Letícia, Mirlana, se quiserem falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, o checklist ficou bem abrangente. O checklist que ela fala seria dos riscos, dos principais riscos? Eu acredito que sim, Mirlana. Daiane, se você quiser também explicar um pouquinho mais aqui no chat, a É, gente vai te atendendo, viu? na verdade, assim, o que eu vejo em relação aos riscos, né, depende muito de cada organização e da dinâmica de cada uma delas. Então, assim, o fato de ter um checklist vai ajudar mais, para a questão do enquadramento, né, de quais são os riscos, mas os riscos vai depender muito do diagnóstico, tá? Para identificar a dinâmica de trabalho de cada setor, de cada função. Então, isso aí vai contribuir, mas o que vai definir os riscos é o mapeamento. Boa. A Daiane até completou aqui agora, ela falou sobre o checklist para avaliar os riscos da empresa, né? Se é uma boa forma de avaliação dos riscos. Um pouco É o disso. que eu falei, vai ajudar, mas o que vai definir cada risco é o mapeamento com base em dados, com base em todos os questionários, e aí vai direcionar para entender quais são os riscos. Desse checklist que ela fala, ela pode ter 5, pode ter 10, pode ter dois Perfeito. riscos. Ótimo. Eu vou puxar um ponto aqui agora que acho que tem até a ver um pouco com o que você estava trazendo aqui no final, né, do custo invisível. Então, a gente vê muitas empresas olhando para a saúde mental só quando o absenteísmo começa a disparar, quando começa a ver que a gente tem muito afastamento. E a pergunta é, né, como que a gente sai desse modelo reativo e vai para algo mais preventivo na prática? Porque você mostrou para a gente, né, Mirlana, que esse custo, na verdade, é alto. Inclusive, seus dados eram conservadores. A gente sabe que, na prática, É o o maior. absenteísmo é maior ainda, né? Então, esse custo, esse impacto financeiro para as empresas é muito relevante, né? Então, como que a gente sai de um modelo em que a gente não está olhando para isso só reativamente e vai para algo mais preventivo, de fato? Tá, assim, quando a gente entende a importância de sempre estar olhando para indicadores, a gente começa a mudar o jogo, né, de ter essa iniciativa preventiva. Indicadores servem para você identificar o problema
e parâmetro para ação. Então, todas as vezes que você olha para o indicador e verifica o percentual de presenteísmo, absenteísmo, as ações são específicas para essa redução. Então, eu coloco aqui que a atividade do RH é estar sempre alinhado ali com os indicadores, tá? Boa, perfeito. Quer complementar também sobre esse ponto, Lê? Não, eu concordo aqui com a Mirlana. A questão do preventivo, você tem que saber o que você quer, gente. Aí, desculpa estar sendo repetitivo aqui, mas assim, às vezes você tem um plano ali para combater um determinado risco psicossocial, você nem tem na sua, na sua empresa, entendeu? E às vezes você tem um bem básico ali, uma ação muito pequena, por exemplo, instituir one-on-ones, ou você, né, publicar, dar mais clareza sobre a sua política de carreiras, que é tão simples, mas que você às vezes está querendo atuar num risco que você não mapeou, que você não viu se você tem dentro da sua realidade, sabe? Exato. Então, eu acho que assim, você vai prevenir, você vai ter resultado se você atuar em causas reais para a sua realidade. Porque risco psicossocial, gente, tem vários, tem múltiplas ações. Então, um risco, você não tem uma correlação, ó, um risco, um tipo de programa. E aí, se você quiser fazer tudo, você não vai atuar na sua causa. Isso vai demorar muito, vai gastar muito dinheiro e não vai prevenir. Você não vai estar vendo essa prevenção, sabe? Porque você está querendo atirar para todo lado, sabe aquela expressão, né? Do atirando para todo lado e não estou pegando aquilo que realmente, assim. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade, assim, tem muito entraves em fazer um mapeamento de risco, porque gastam muito tempo para saber a melhor ferramenta, o melhor questionário, o melhor não sei o quê, sabe? E, e, E e o acaba não básico e bem fazendo o feito, básico, né? o Acaba não básico, fazendo o gente, básico. vamos no básico e bem feito, que eu tenho certeza que supera ali o Exato. complexo, sabe, que as pessoas não sabem executar. Se você não tem familiaridade com o questionário, o que você está querendo aplicar um questionário que você não sabe depois coletar as informações, se você não sabe transformar, Não sabe o que está você precisa querendo, né? buscar. Seguindo moda, seguindo o que deu certo para uma É, empresa ou não, colocar na minha empresa, isso não é, funciona, porque é, são empresas com perfis diferentes, com diferente. rotinas diferentes. Exato. E aí eu acho que assim, quando você começa, você descobre já tanta coisa na sua primeira avaliação mensal, na trimestral, então você já coleta tanta coisa, gente, que a roda começa a rodar rapidinho, tá? É verdade. Porque é diferente de você ter um risco ocupacional que você já entende dele há bastante tempo, né? Então, ruído, você já entende, você já tem ação, você já mede, você já vê, você já tem um monte de coisa. Então, você mantém ele. É diferente você implementar um primeiro, sabe? Você não precisa estar no grau de complexidade de ter, por exemplo, igual você tem um programa da questão ali da conservação auditiva, que lá está bem avançado, porque você já tem histórico, você já tem métrica e tal, e ele virou robusto com o decorrer do tempo. Mas você não implanta no dia um programa tão robusto quanto para a saúde mental, mas começa. As coisas são Até mais porque, simples do que doutora, é tudo parece. novo, né? É Tudo novo, novo. né? Que a gente está. Exato. Não existe certo, não existe o errado. Existe um começar e É, ajustar a rota. Tem que faz um ajustar. mapeamento, gente. Exato. Faz um mapeamento dos riscos. Tem o seu mapa de riscos por local, por unidade, por função. Essas quebras são importantíssimas logo de início. Perfeito. Excelente, pessoal. A gente tem aqui agora uma pergunta do William, que é a seguinte: como contornar eventuais resistências quando um mapeamento de risco traz uma sinalização de sobrecarga de trabalho, indicando a necessidade de redução de pressão, e isso pode eventualmente, né, causar ali uma queda nos lucros, né? Então, acho que aqui fala muito dessa relação. Às vezes as empresas têm medo, né, até de mapear, porque elas têm medo ali do que elas vão encontrar, né, do que vai vir no mapeamento, mas
a gente sabe que isso precisa ser feito. Então, como que a gente lida com esse momento em que o risco é identificado e precisa ser, né, tratado? Para isso que tem a fiscalização e a gente não vai ter nem muita alternativa de não contornar esses riscos, né? Hoje a gente sabe que a obrigatoriedade do programa de ação, né, para mitigação dos riscos, a gente não tem tanta alternativa assim de não fazer por resistência. O risco foi identificado, a partir do momento que foi identificado o risco, foi identificado o grau desse risco, temos que encontrar formas para mitigação. E nessas formas de ações é que a gente precisa verificar o que se adequa com a realidade da sua empresa, né? Então, vamos supor, eu tenho N ações aí que podem ser implantadas. Então, quais dessas ações aí que eu posso, por exemplo, adequar para o meu público, mas que essa ação vai ser feita obrigatoriamente para poder mitigar esses riscos. Excelente, acho que esse é um ponto, né, gente? Então, as questões aí de fiscalização. A outra ponto da questão da resistência, acho que ela nasce se a empresa não quer. Então, a Mirlanda trouxe bastante aqui, né? Que tipo, esse é o tipo de programa que começa da alta liderança, né? Porque tem que estar um consenso que a gente vai trabalhar isso esse ano, que esse é um programa instituído, que ele tem um objetivo. E por isso que eu falo do objetivo, gente. E se cada um tiver querendo alguma coisa, sua comunicação vai ser muito difícil. Se a empresa decide fazer um programa de saúde mental, ela tem que ter claro entre todos que estão participando qual é o objetivo. Então, se o objetivo for reduzir, estou dando um exemplo, tá? Reduzir a taxa de absenteísmo por problemas de saúde mental. Pode ser não estou falando que vocês tenham que colocar isso. Pode ser reduzir os afastamentos previdenciários de nexo técnico por CDE. Enfim, vocês estão decidindo. Essa é a linguagem que vocês vão adotar para todas as conversas. E aí a resistência cai. Ó, você lembra que o programa nasceu para isso? Ele é um acordo de todas essas áreas, ele é prioridade no ano, nosso objetivo é reduzir a taxa de absenteísmo de 20% do que a gente tinha anterior. Você lembra que era isso? Então, para isso, e se esse risco psicossocial está levando a esse número de afastamento, a gente vai ter que atuar nisso. Porque senão vai ser um embate todos os dias. E ninguém aguenta, gente, lutar sozinho. Lutar sozinho não dá. E o plano não começa, né? Não começa, e se começa, não tem continuidade, por conta das resistências ao longo da jornada. E aí é o numérico que a Mirlanda está falando. Nessa área, com esse risco psicossocial, a gente aqui é a principal área com um afastamento com a taxa de absenteísmo. Então, a gente precisa atuar, porque a gente é top 5 das áreas com maior risco psicossocial de sobrecarga, e dessas pessoas, eu tenho tantas no INSS, e mês passado eu tinha menos, e agora eu tinha mais, então é aqui que a gente tem que atuar. E aí, contra os números, né, contra o histórico, e eu falo muito sobre como o número tem que ser tendência, vocês têm que saber avaliar as tendências, o que está acontecendo, se está aumentando, se está reduzindo, se o seu indicador está numa tendência de aumento ou de redução, é aqui que você vai falar com clareza, não é achismo aí mais, né? Aí a gente tem um objetivo e os números estão guiando para isso, então é por isso que a gente precisa atuar, né? E eu acho que a comunicação fica muito mais fluida quando a gente tem objetivos bem claros ali dentro do que a gente quer para o programa de saúde mental da empresa. Isso. Perfeito. Eu vou puxar, vou até juntar com outro ponto que eu tinha aqui, tentar fazer uma que talvez seja a nossa última, dado o tempo. A gente fala, se vocês falaram agora, então, sobre esse momento de implementar, né, o plano de ação em cima do risco, né? Como que a gente quebra essa resistência de atuar em cima do risco. Mas a gente tem uma outra pergunta aqui no chat também, que é sobre as empresas, se as empresas estão preparadas, né, para se adaptarem a essa nova forma de interação com seus funcionários. Então, não é mais só eu decido, eu coloco, eu faço, tem que ouvir o funcionário, tem que mapear risco, tem que fazer pesquisa e tudo mais. Antes disso, a gente previamente tinha até pensado em alguns pontos, e a gente tinha pensado um pouco sobre esse caso de uma empresa em que
já existe uma desconfiança. Então, imagina que a gente tem uma situação de uma empresa que, né, por atitudes da área de saúde, de RH no passado, já foi criado, ou dos líderes, foi criada uma barreira, assim, uma distância com os funcionários, eles já não confiam tanto, né, no que está sendo colocado ali. Então, se o colaborador não confia, né, na empresa para falar sobre saúde mental, como que a gente reconstitui essa confiança, né? E, de certa forma, como foi trazido aqui no chat, prepara, né, a empresa e adapta ela a essa nova forma de interação com os funcionários. Então, queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso. Confiança é construída, né? A confiança ela vai se construindo ao longo da jornada. E um ponto importante na apresentação é sobre a confidencialidade. E isso gera muito desconfiança. Então, porque assim, via de regra, né? O colaborador não tem essa segurança psicológica de falar dos problemas pessoais. Né? Já não tem essa segurança. Então, o que gera mais confiança? Se puder terceirizar, beleza. Vai dar um respaldo maior, vai dar uma segurança maior. Mas quando essa sensação de insegurança já está instalada dentro da empresa, eu atribuo a 2 fatores. Uma será que a minha fala está, de fato, indo para a prática? Ou será que eu falo algo e na prática acontece algo totalmente diferente? Isso já gera um descrédito e desconfiança. E será que é seguro eu falar, né, das minhas informações? Então, sempre falo que a confiança, ela vai sendo construída, e a partir do momento que não tem, a gente tem que refazer esse caminho, e uma das alternativas que eu vejo viável é terceirizar qualquer serviço de mapeamento, de escuta mesmo dentro da empresa. Canais de Exato, escutas, por exemplo. Acho que o ponto muito importante, assim, não adianta a empresa ter 2 áreas, SESMIT, sei lá, RH, ter um programa bonito no papel, se o que está sendo executado é totalmente diferente. Se o que está sendo executado é líder falando suas verdades absolutas dentro de achismos, se é discussão de caso, né, a discussão da Amanda e não é discussão do problema, do risco, da taxa, da incidência de afastamentos. Se essas pessoas estão tratando, estão dando sua opinião e a empresa está permitindo que o tema de saúde mental seja trabalhado desta forma, melhor não fazer, tá? Eu acho assim, porque senão você dá autoridade. As pessoas acham que tem muita autoridade para falar de saúde mental, porque elas têm opiniões. E quando você implanta um programa de saúde mental, você tem que ter uma clareza com a liderança. Você deixa a sua opinião tá daqui para você. Aqui a gente fala as coisas que tem dentro do programa, as diretrizes do programa. A gente fala sobre saúde mental desta forma. E aí tem que também estar. Por isso que eu falo que é uma decisão da empresa. Se você vai fazer, você também vai ter que retirar ou penalizar quem não estiver de acordo com a sua política. Então, se você tem uma resistência, eu acho saúde mental frescura. Gente, se você permite que alguma liderança fale esse tipo de coisa, se você implantou, você vai ter que ter uma conversa sincera. Bem séria mesmo. Entendeu? Porque senão você cai no descrédito, você não vai conseguir trazer nenhum número. Se for para programa para inglês ver, gente, não funciona, porque tem essa questão da confiança aqui. Então, exatamente. Tem que começar de cima, gente. As pessoas têm que estar abertas a receber um letramento sobre saúde mental. Elas têm que revisar seus próprios conceitos e deixar suas opiniões. É um programa, é uma diretriz da empresa. Não é porque você domina um pouquinho o assunto que você vai colocar as suas verdades sobre e seu julgamento sobre as pessoas que estão doentes, sabe? Perfeito. Excelente, é isso. Perfeito, gente. Antes de encerrar, tem algumas perguntas aqui que, inclusive, não conseguimos responder, mas eu vou dizer que o time já mandou aqui no chat o LinkedIn da Letícia e da Mirlana. Então, se conectem com elas, né? Eventualmente, tenho certeza que elas vão estar abertas a conversar mais, a tirar outras dúvidas.
porque, enfim, já deu para ver que as duas gostam bastante do tema e entendem muito, têm muito conhecimento sobre o tema, né? Também vou aproveitar esse momento para divulgar para vocês um conteúdo que a gente criou aqui na Close Care sobre saúde mental, então é um infográfico com dados, né, bem relevantes aí sobre a incidência desses casos, os CIDs mais comuns, então tenho certeza que quem entrar aí no conteúdo e acessar vai ter informações em sites bem legais para comparar com a realidade da empresa. E, claro, queria agradecer imensamente a presença da Mirlana, nossa convidada especial, pelo conteúdo que você trouxe, pela atenção com as respostas do público, né? Agradecer a Letícia, que está sempre aqui com a gente, trazendo muito conhecimento, todo mundo que estava presente. E vou pedir, então, para a Mirlana e Letícia se despedirem, deixarem uma mensagem final aqui para o nosso público. Vou deixar o espaço para a Mirlana, mas Mirlana, queria muito agradecer pelo conteúdo rico aqui, pelo passo a passo, pela praticidade aqui. Muito, muito obrigada mesmo, mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Então, assim, eu costumo falar que não existe sustentabilidade dos negócios da empresa sem ter o cuidado com a saúde das pessoas, do colaborador. Tá? Então, assim, esse cuidado com saúde, com a saúde mental, é eficiência, né? Eficiência do negócio, é rentabilidade, é o sucesso de uma forma geral da organização. Então, eu agradeço por poder contribuir, trazer um pouco dessa visão aí. Então, é isso. A RBM ela é muito comprometida com a entrega, né, com a entrega de dados, que a gente já percebeu que dados é a base para todas as ações, então nós somos aí expert, né, em acompanhar o plano de saúde, acompanhar a utilização do plano, de passar para o RH essas estratégias para que eles possam tomar decisões com base em dados. Então, é o nosso trabalho. Então, agradeço mais uma vez, meninas. Perfeito, Milana. Gente, a RBM Seguros super parceira da Close Care. Recomendo muito conhecerem o trabalho. E é isso. Obrigada pela presença de todos. Vocês vão receber gravação, material por e-mail, né? Todo mundo se inscreveu. E espero ver vocês nas próximas edições do Close Expert. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.